Bora te atualizar sobre o Flamengo e a chance de Emerson Royal virar reforço rubro-negro. Você vai lembrar do Royal, né? Surgiu rapidamente no futebol brasileiro, foi vendido, já esteve no Betis, atualmente atua pelo Tottenham. A informação sobre uma sondagem do Flamengo pelo Emerson Royal foi divulgada pelo perfil PL Brasil. Importante contar que, de acordo com a apuração deles, nem houve proposta. Tudo porque o Flamengo, ao tomar conhecimento das notícias, soube que a realidade financeira é enorme para tirá-lo do Tottenham só comprando o jogador, até porque ele interessa ao Milan com cifras estratosféricas. O Flamengo acabou por desistir do lateral direito de 24 anos de idade, que já jogou na seleção brasileira e que tem dificuldade de se estabelecer no futebol inglês e também na seleção. Eu até imaginei que o Royal pudesse ser o responsável por resolver os problemas da lateral direita da seleção brasileira. Ainda não é assim, duvido que seja, embora para o Flamengo ou para qualquer clube brasileiro, imagino que fosse um bom reforço. A negociação está paralisada e encerrada. O Flamengo trabalha em outras prioridades, como por exemplo na lateral esquerda com o Matias Vinha ou o Juninho Capixaba, e na zaga com o Léo Ortiz. Vamos falar de Flamengo, porque a pergunta que fica: Flamengo encontra dificuldades para contratar Léo Ortiz e Vina, mas precisa ter pressa? Porque, por que eu estou fazendo esse questionamento? Eu estou vendo nas redes sociais, nas ruas, as pessoas conversando comigo, há uma ansiedade muito grande para ver o Flamengo anunciando ou contratando jogadores. O Flamengo vai contratar, isso é um fato. O Flamengo está tentando aquelas contratações e está mostrando coerência. É isso, eles miraram no plano A e estão buscando o plano A até onde podem. Óbvio, eles têm uma data limite internamente, que é o famoso deadline, mas eles continuam tentando o Léo Ortiz e o Vina. São duas negociações extremamente difíceis. Para vocês entenderem, o Ortiz, da Red Bull Bragantino, existia um acordo do jogador, empresário do jogador com o Red Bull Bragantino, que nessa janela o Red Bull Bragantino iria facilitar uma negociação se chegasse uma proposta boa para ele e ele aceitasse. Beleza, chegou a do Flamengo, ele aceitou. Só que o Red Bull Bragantino diz agora que não, o combinado não era com o clube brasileiro, era com o clube da Europa, do exterior, um projeto para o exterior. E desde então o jogador vem dizendo para a diretoria do Red Bull Bragantino que quer ir para o Flamengo. Só que o Red Bull Bragantino bate o pé e fala: beleza, quer ir, tem que pagar 10 milhões de euros. E o Flamengo não quer pagar os 10 milhões de euros, o que está certo. Aí todo mundo fala assim: ué, mas o Flamengo não tem dinheiro. E daí? Não é porque você tem dinheiro que você vai chegar numa concessionária, o carro é avaliado em 100 mil, você vai dar 200 mil. Não faz o menor sentido isso. E o Flamengo segue negociando, só que não é o Flamengo que negocia. O estilo de negociação do Flamengo é o seguinte: se acerta com o jogador, se acerta com o empresário, e agora o jogador e o empresário tentam a liberação. O Flamengo não está mais conversando com o Red Bull Bragantino. Essa é a verdade. E no caso do Vina, é diferente. Não tinha um acordo, muito pelo contrário, o Vina está emprestado, só suou, o Flamengo foi atrás, fez uma proposta de 6 milhões de euros, a Roma foi e falou: não, a gente quer 10. E agora o jogador e o empresário do jogador, que é o Fernando, estão tentando a liberação junto à Roma. Complicado, duas situações extremamente complicadas. Mas aí eu volto a questionar: o Flamengo precisa ter pressa para contratar? A minha resposta é não. Óbvio que num cenário perfeito, é muito bom ter todos os jogadores, todos os reforços na reapresentação no dia 8 de janeiro. Mas caso não tenha os reforços na reapresentação, não tem o menor problema, gente. O Flamengo hoje tem elenco para brigar pelo Campeonato Carioca, que vai ser o foco nesse primeiro semestre. Se eu não me engano, a fase de grupos da Libertadores começa em abril, gente. Até abril é óbvio que o Flamengo vai ter contratado. Então, para que ter pressa? Para que ter ansiedade? Para gastar mais não faz o menor sentido. Calma. Eu entendo a ansiedade do torcedor, mas nesse momento precisa ser pragmático. Tem que ter calma, sem ansiedade, porque com muita ansiedade você acaba fazendo besteira. E as contratações do Flamengo são contratações que chamam a atenção. Tirar o Léo Ortiz hoje do Red Bull Bragantino é extremamente difícil, gente. O Léo Ortiz é visto como principal jogador do elenco, é o capitão. E lá eles enxergam o capitão como se fosse o cara, sabe? É assim, é algo bem emblemático para eles, tá? No caso, a empresa, né? Red Bull e tal. Então é muito difícil tirar o Léo Ortiz de lá, e o Flamengo acha que dá para tirar. E o Flamengo esteve perto de tirar. Só que em cima da hora o Red Bull Bragantino voltou atrás, já ofereceu até renovação de contrato, aumento salarial para o jogador, mas o jogador quer o projeto do Flamengo.
E não precisa ter pressa para contratar, repito. Se não tiver os jogadores na reapresentação, qual é o problema? O Flamengo já vai ter o De La Cruz. Tudo bem, precisa de um lateral esquerdo? Beleza, mas o Ayrton Lucas dá conta nesse início de temporada, que é só Campeonato Carioca, e o time principal nem vai disputar o início do Campeonato Carioca, vai estar fazendo pré-temporada lá em Orlando. Então não precisa ter pressa. Esse é o meu pensamento. Eu não sei o que vocês pensam, vocês podem comentar à vontade